Olá, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da palavra do Senhor. E hoje o estudo é aceitação e rejeição. Vamos ver isso na Bíblia, tá bom? Continuando ainda no livro de João. Dá um like, dá um joinha, compartilha, @João Celestino 3074, para que nós possamos entender o que Deus quer nos mostrar, tá certo? Vamos lá. Estamos bem atrasados na lição e hoje, provavelmente, hoje não tem jeito, vai ter uma lição mais tarde para a gente fazer o complemento para terminar no dia certo, tá bom? No último dia da semana aí, tá certo? Muito bem, vamos orar, agradecer ao Senhor, né? Pelas bênçãos que Ele tem nos proporcionado, tá certo? E que Deus tome conta da gente, né, nos fortalecendo a cada dia, né, para nós entender, né, o que Deus, né, quer que nós façamos e que nós se preparamos para a sua vinda. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradeço imensamente pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua santa paz, Senhor, que o Senhor tem dado para nós. Querido Pai, te agradeço também pela tua santa paciência que tem para conosco por mais um dia de vida e o maná, o pão de cada dia que o Senhor dá a mim e todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde eles estiverem. Senhor, muito obrigado pelo estudo de ontem online com meus irmãos, pastor Zailton, irmão João, Ney, da Bahia, e muitas pessoas que não puderam participar, que a tua graça seja derramada sobre eles. Também peço para o Senhor olhar atentamente para Lia e sua filha que está enferma, tá? E também para um irmão nosso que faleceu e que a sua família está em luto neste momento. Toma conta de todos nós, nos fortalece, traga paz para nós, para a família do Levi, que está em luto, e que a tua bondade seja derramada sobre nós sempre, Senhor, porque precisamos do Senhor, precisamos do Espírito Santo nos guiando a toda a verdade, até a hora que o Senhor chegar e tudo vai se resolver. Nos capacita agora com o poder do Espírito Santo no estudo das tuas santas palavras. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aceitação e rejeição. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, e a partir do versículo 51 está escrito assim: Eu sou o pão vivo. Jesus está dizendo isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está falando isso aqui. E ele continua, né? Aqui continua discorrendo o livro de João, capítulo 6, versículo 51. Jesus declara claramente que ele é o pão vivo, pão da vida, tá? Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar nós a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. É a verdadeira comida, a minha carne, e o meu sangue, a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele.
Jesus estava dizendo. Assim como o Pai, que vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus declarou. Esse é o pão, né, que desceu do céu, em nada semelhante àquele que nós, né, vossos pais comeram e contudo morreram. Jesus estava falando do maná. Falou, aquele pão era o pão dos anjos. Eu sou o verdadeiro pão da vida. Quem comer este pão viverá eternamente. Tá? Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga lá em Cafarnaum. Muito bem. Veja que o povo, meu irmão e minha irmã, os judeus conheciam muito bem a história do pão, mas do maná, aquele que foi derramado do céu, que a Bíblia deixa bem claro que é o pão dos anjos. Jesus fala, aquele pão vocês comeram e continuam ainda tendo fome. Saciou a fome de vocês ali todos os dias. E todos os dias vocês precisavam comer dele. Jesus estava falando do pão, do maná. Agora Jesus está declarando que ele é o pão vivo, tá? Que desceu lá do céu. E quem comer dele viverá para sempre. No verso 60, né? Aqui, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, começaram a abandonar a Jesus, sabia? Os discípulos que viviam, que seguiam Jesus. Não os discípulos dele mesmo. Os discípulos que seguiam Jesus. Tá? No verso 60, fala assim, ó. No verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem é que pode ouvir? Muitos deles se separaram ali de Jesus. Muitos. Tá? Verso 61 fala assim, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, né, Jesus interpretou-os. Isso vos escandaliza? Jesus disse. Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar de onde, né, primeiro estava, que era o céu? O Espírito e o que vivifica, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espíritos, são vida. O Espírito é que vivifica. A carne não tem proveito, Jesus disse. Pois são espíritos que são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. Jesus já sabia. E prosseguiu. Por causa disto é que vós tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus disse a eles. Jesus declarou isso para eles. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Verso 66. Então perguntou Jesus aos 12 discípulos dele, porventura quereis também vós, outros, retirai-vos? Jesus perguntou para eles, vocês também querem se retirar de mim? E ir embora? Perguntou para os seus discípulos mesmo, os seus 12. Respondeu, sabe quem? Simão Pedro. Verso 68. Senhor,
para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro falou. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro declarou. Replicou-lhe Jesus a Pedro, no verso 70. Não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Uau! Jesus se referia-se, ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o estava para traí-lo, sendo um dos 12. Muito bem. Queridos, depois de ser alimentados por Jesus, o povo estava pronto para coroá-lo ali, quando Jesus fez isso no monte. O povo estava pronto para coroá-lo, tornando-o rei. Mas ao falar na sinagoga de Cafarnaum, ele explicou o seguinte, né? Jesus explicou ali o que significava, o significado, né, espiritual dos milagres que ele tinha feito, né? Eu sou o pão da vida. Jesus, né, viu que o povo estava querendo coroá-lo como rei, então ele teve que explicar, né, os milagres que ele fez ali em Cafarnaum, né? Ele explicou, né, ficando espiritualmente, né, ali explicando dos milagres, que ele era o pão da vida. O povo tinha comido do pão dos peixes. Era isso que Jesus estava falando. Esse pão que vocês comeram, certamente amanhã terá fome de novo. Mas o pão que eu lhe der, o pão que sou eu, o pão da vida, jamais tereis sede nem fome. É isso que Jesus estava querendo explicar. Mas agora Jesus estava dizendo, esse pão que vós comeram simboliza o Cordeiro de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus explica que esse pão é a sua carne. Esse pão e a sua carne que ele daria pela vida do mundo. Era isso que Jesus estava explicando. Essa declaração abriu os olhos da multidão, né, para o fato que Jesus não seria o seu rei terrestre. O sonho deles de ter um rei político era o sonho dos judeus, né? Um rei político civil, né? Militar, que os libertaria do jugo do jugo romanos, né? Esse sonho, meu irmão, ali na frente deles, desabou. Ao haver a multidão indo embora, Jesus perguntou aos 12 se eles também queriam se retirar, né? Foi nesse momento que Jesus falou isso aí. Eles tinham a esperança de um rei que acabaria, né, com o sofrimento deles, do jugo dos romanos. Jesus estava dizendo para eles de outro rei, o reino do céu, para onde ele iria. Queridos, eles entenderam e começaram a se afastar de Jesus, né? Nesse momento, Pedro fez uma confissão impressionante acerca de que Jesus, né? Acerca de quem? De Jesus. E tem ele, né? Que é Pedro, e disse ao Senhor, o Senhor tem as palavras, e as palavras da vida eterna, Pedro declarou. E nós temos crido e conhecido quem é o Senhor, que é o Santo de Deus. João 6, 68 e 69. Os discípulos estavam sempre com Jesus e sabia que não tinha ninguém comparável a Jesus. Queridos, mesmo assim, só depois da morte de Jesus, mesmo com tudo isso, só depois da morte de Jesus, que os discípulos entenderam por que Jesus veio ao mundo. E morreu
e ressuscitou. Com tudo isso, eles sabendo de tudo isso, mesmo Pedro falando isso daí, eles só vieram entender depois que Jesus morreu e ressuscitou. Essa história, né, reafirma o fato que a maioria, geralmente, está errada. A maioria abandonou Jesus. Então essa história vem mostrando para mim e para você que a maioria sempre está errada. Tá? No dilúvio, a maioria ficou fora da arca, queridos. A maioria estava errada. Tá? Em Sodoma e Gomorra, a maioria também morreu. Quando Jesus veio, né, ao mundo, ele já sabia de tudo isso. Tá? E quando Jesus veio, a maioria o rejeitou também. A maioria sempre está errada. A maioria sempre esteve errada. Sempre. Por quê? Por quê? Porque Jesus disse, estreito é o meu caminho. Tá? E apertado o meu caminho, que conduz à vida eterna. E são poucos que entrarão por ele. Por quê? Porque a maioria vai estar errada. Por isso que Jesus falou isso. A maioria anda no caminho largo, queridos. Essa que é a verdade. E por isso que a maioria sempre está errada. A maioria do mundo está errada. A maioria da igreja também está errada. A maioria da igreja também está errada. A maioria dos pastores estão errados também. A maioria. São poucos os remanescentes que serão salvos. Porque Jesus já falou, estreita é a minha porta e é apertada. Poucos passaram por ela. Porque a maioria está errada. Meu querido irmão, Deus está convidando que você pertença à igreja verdadeira, que guarde os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus Cristo, como está escrito na Bíblia. Mas lembre-se que essa igreja, lá em Apocalipse, chama-se Laodiceia. Chama-se Laodiceia. Ou seja, é uma igreja morna. Está falando lá em Apocalipse. Mas Deus quer que você não seja morno, tá? Mas que seja incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Aleluia, bendito seja nosso Deus. Lembre-se, queridos, que a maioria sempre está errada. E que nós pertençamos à minoria. Porque difíceis são os caminhos que levam ao Senhor também. Ele é estreito e apertado. Não é o que o mundo coloca, é o que Deus nos ensina. Amém? Que estudo, né? Aceitação ou rejeição? O que você prefere? Próximo estudo, que vai ser hoje à tarde, precisa ser à tarde hoje, não tem jeito. Porque senão vai terminar fora da semana. O testemunho do Pai. O Pai dá testemunho de Jesus. O Pai, ele testemunha do Filho. Ô João, está na Bíblia? Sim. Nós vamos entender isso na Bíblia mais tarde. Tá bom? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você, onde você estiver. Compartilha, dá um like, dá um joinha e vamos junto. Entendendo o que Deus quer nos ensinar. Tá bom? Vamos entender aí à tarde, né? Daqui a pouco, se Deus quiser, e Ele quer, né? Que o Pai testemunha do seu Filho, escrito dentro da Bíblia. Tá bom? Tchau, pessoal. Até a tardezinha para mais um estudo, para dar sequência na Palavra de Deus, para nós ficar em dia na semana aí com o estudo
da semana, tá bom? Vou tomar a minha água, que Deus tome conta de vocês, aonde vocês estiverem. Um beijo no coração e compartilhe o vídeo.